Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando aqui a reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Sou presidente da comissão, o vereador Rafael, vice-presidente, o vereador Rondinelli, relator. A nossa convocação para essa reunião de hoje é para discutir uma matéria do Executivo. Eu vou pedir ao vereador Rondinelli, que é o relator, que nos fale sobre o projeto que vai ser discutido hoje. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor prefeito, funcionário desta casa. A pauta da reunião de hoje é a PL 003 de 2021, que estipula novos percentuais para as contribuições previdenciárias de acordo com a emenda constitucional 103 de 2019. Gostaria primeiramente de agradecer o excelentíssimo senhor prefeito por ter atendido o nosso convite, assessor jurídico da casa, Rodrigo, secretário de Fazenda, Aquiles, representante do sindicato, o pessoal do Itaprev também que está nos representando. Registro também a presença da vereadora Vanessa, do vereador Diego, que estão também representando a casa, doutor Jaune, assessor jurídico, a Sabrina, que é a minha assessora, que está nos acompanhando. Essa sessão está sendo transmitida pelo canal oficial da Câmara. Nós fizemos essa solicitação. Normalmente as reuniões das comissões, elas não são transmitidas, mas como é uma matéria polêmica, como é uma matéria que de interesse de todo servidor público do município, nós optamos por fazer essa transmissão e dar o direito do servidor de acompanhar o que está sendo discutido. Para nós iniciarmos a reunião, eu gostaria de franquear a palavra ao membro do Executivo, assessor jurídico, ou secretário de Fazenda, para falar sobre a matéria, sobre a legalidade, de onde vem, para expor isso até para quem está nos assistindo em relação a essa matéria do projeto de lei 003. Quem quiser falar sobre ela. Com licença, boa tarde aos nobres edis, chefe do Executivo, demais presentes, pessoal do Itaprev. Vereador, foi colocado já, a mensagem foi enviada junto com o projeto, onde está a exposição de legalidade, constitucionalidade, e também foi feita uma resposta, que é porque eu não estou nem com ela em mãos aqui agora, não sabia o formato da reunião, não sabia que ela seria gravada, mas foi feita uma resposta a um ofício direcionado à assessoria jurídica, onde está esclarecida a questão da constitucionalidade. Se Vossa Excelência quiser tomar a liberdade de ler, está exposto ali. Só porque eu nem estou com o documento em mãos. Nós solicitamos também, além do parecer jurídico do Executivo, solicitamos o parecer jurídico do sindicato e um do Itaprev. O do Itaprev também nós já recebemos a resposta. O sindicato que parece que pediu um mais prazo por conta do cálculo autorial, não é isso? Isso. O parecer do Itaprev é favorável à tramitação da matéria. Só para registrar aqui, o parecer tem muitas páginas, não tem como ler ele na íntegra, mas o parecer do Itaprev, do jurídico do Itaprev, é favorável à tramitação da matéria. Algumas consultas jurídicas que nós fizemos também têm o mesmo entendimento. O grave problema que nós temos em torno dessa matéria hoje é que nós sabemos a realidade do servidor público do município, que está há 5 anos sem reajuste, entendemos que é uma lei federal, mas também temos que ter consciência que essa lei federal vai obrigar o município a onerar em mais 3% o servidor público do município. Nossa preocupação é em relação ao servidor, especificamente no que diz respeito ao trâmite dessa matéria, Por isso, nós estamos fazendo dessa maneira, conversando, dialogando, nós estamos conduzindo a matéria num trâmite normal, que eu podia dizer assim, de outras matérias, porque é uma coisa que mexe diretamente com o servidor público do município. Gostaria de pedir até que o senhor prefeito, então, nos falasse sobre a importância dessa matéria, sobre o que gira em torno disso, as dificuldades, o que pode ser feito em relação ao servidor sobre esse assunto. Eu vou franquear a palavra, então, ao prefeito. Boa tarde a todos da comissão, vocês do Itaprev, aqui do sindicato, meus companheiros aqui de trabalho, Rodrigo da Fazenda e o Ebert, assessor jurídico, vereadores presentes, a todos que nos assistem, os presentes aqui na casa. Na vida pública, nós vamos nos deparar com coisas fáceis, coisas mais difíceis, e essa questão da emenda constitucional 103, que eu sou oriundo da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. No primeiro dia
que a lei foi aprovada, o Correio já colocou lá para nós os 14%. O nosso compromisso será sempre com o bem-estar de cada cidadão, cada município talcarense, e não haverá de ser para com os servidores do município de Talcara. Nós pensamos e desejamos que esta matéria ela tenha a sua tramitação dentro das bases normais e regulares, pois nós sabemos que a 103, ela institui, ela dá a validação legal do aumento de 11 para 14. E a 173, ela veda para que o Executivo possa dar aumento esse ano. O compromisso do governo, na nossa gestão, é da seguinte forma, e isso eu dizia desde a campanha eleitoral. Havendo estudo técnico, viabilidade orçamentária, o nosso desejo é dar o aumento para o servidor. É a nossa intenção. Só que, para 1º de janeiro de 2022, nós não podemos garantir que será de 10, de 15, de 20, porque é coisa de futuro, e o futuro não nos pertence. Não sabemos se a crise vai estar melhor ou pior. Então, é prudente que nós tenhamos essa colocação. A intenção é de repor, é de recuperar o salário de cada um de vocês, servidores do município de Talcara. Sabendo que as dificuldades inerentes ao momento que nós vivemos, de pandemia e econômico, são os mais graves. E a intenção da nossa gestão é de fazer, havendo viabilidade orçamentária, é de, no mínimo, repormos esta questão. Então, eu não digo, Maico, me permita, não é questão de ser uma matéria polêmica. É uma matéria que a gente entende perfeitamente. Não tem o aumento e tem que descontar, né, esses 3%. Só que você tira do seu salário, mas ele não é perdido. Ele é jogado no fundo. Jogado no Itaprev. Então, se nós assim não o fizermos, o que já está ruim pode ficar muito pior. Então, nós entendemos que o nosso papel é de poder, no ano que vem, e está aqui o secretário de Fazenda, havendo essa viabilidade orçamentária, havendo condições normais, nós queremos fazer com que o servidor seja agraciado, no mínimo com uma reposição. Só que nós não podemos chegar aqui agora e dizer assim, o prefeito Geives vai dar o aumento dia 1º de janeiro. Por quê? Nós precisamos ver os estudos orçamentários, como vai estar a economia. Então, são situações que eu não posso responder intenção assim. É meu desejo, vereador Maico. Mas só que nós não podemos chegar aqui e poder firmar, olha, vai ser assim. Porque são momentos que nós teremos que ver como estará a situação no ano que vem. E é o nosso compromisso, que havendo essa viabilidade, nós assim o faremos. Então, acho que a matéria é de suma importância para a sobrevivência do Itaprev. Nós estamos envolvendo todos os esforços para que nós possamos ter essa noção, essa realidade. Estamos já procurando também um novo cálculo autorial para a gente poder ter a noção e começar a tomar os mecanismos necessários para que a gente possa começar a resolver essa situação. Então, esse é um compromisso nosso, é um compromisso também, tenho certeza, do Legislativo, que o que nós queremos é poder mitigar essa situação, que é gravíssima, para que nós possamos ter um caminho. E sem isso, sem esse sofrimento, a gente não vai conseguir chegar. Eu, por exemplo, dou exemplo por mim, eu pagaria até 2038 um extra lá no meu fundo de pensão, lá do Correio. Então, é um momento de dificuldade, sim, porque é onde não se teve aumento por alguns anos. Você tem que cumprir essa emenda constitucional, mas é o que nós temos para poder a gente não deixar a situação piorar. Então, eu apelo aqui, peço a cada um de vocês que pensem com todo carinho, todo respeito. O que nós fazemos aqui não é para o bem do Geives, não é para o bem do secretário Rodrigo, o assessor jurídico, todo o nosso governo, é para o bem do município. O que nós queremos dar é um respaldo para que as nossas contas, elas realmente sejam, né, melhoradas. Então, eu acho que a Previdência, se nós não começarmos já a implantarmos, depois de aprovado, são 90 dias para ela começar a vigorar. Então, é preciso, é necessário
o Itaprev passa por um momento difícil e sem esses 3% a coisa pode piorar ainda mais. Então, a intenção é essa. No ano que vem, havendo essa viabilidade orçamentária, nós queremos, no mínimo, repor essa situação, mas nós não podemos esperar mais, porque essa situação da 103 já precisa, né, entrar em vigor imediatamente. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso desejo. Não sei se o Rodrigo quer colocar mais alguma coisa. Boa tarde a todos os presentes, autoridades. Maicon, você comentou que a matéria é polêmica. Eu falei, eu não acho que ela é polêmica, ela pode ser complexa e qualquer coisa que vai aumentar realmente uma contribuição é doloroso, principalmente nos dias de hoje, que a gente sabe que está todo mundo perdendo renda, todo mundo perdendo receita, muitos perderam emprego, e você ter que onerar um servidor que já está há mais de 5 anos, a gente é sensível à situação, não é insensível. Porém, são duas situações. Uma, a legalidade, e outra, a necessidade de sobrevivência do fundo. As meninas estão do fundo aqui, de repente me corrija se eu estou falando besteira. O fundo não tem recurso para pagar 1 mês de salário. Estou falando errado, meninas? Se o município não complementar todo mês... Mas é uma situação... Espera aqui, depois... Assim, se o município não fizer o complemento hoje do fundo, o servidor aposentado não recebe. Isso é fato. Se por acaso acontecer algum mês, houver um bloqueio numa conta da prefeitura, em determinado mês, que não tiver recurso próprio para ser pago, os servidores aposentados podem ficar sem receber durante um tempo. Isso aí é só para vocês entenderem o ponto que a gente chegou. Por exemplo, a gente repassou esse mês, se eu não me engano, foi dia 5 e 6. A gente esperou o ICMS do mês cair para antecipar a guia do fundo para receber. Elas sabem disso, eles não têm o recurso no mês. Se, um exemplo bobo, se a gente tivesse aprovado isso desde que começou essa matéria, pelo menos o fundo tinha 1.200.000 em caixa só do aumento do fundo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Assim que aprovada essa lei que ela entrar em vigência, qual vai ser a injeção a mais de valores aproximados? Uma faixa de mais ou menos 90 mil mês no fundo. Incluindo a parte patronal e a parte do servidor, sim. Okay. Quer dizer, talvez se tivesse conversado isso lá atrás, não dá. Hoje, pelo menos, teria 1.200.000 mais ou menos no fundo. Quer dizer, já daria um fôlego, tipo assim, pelo menos você não ficar espremido. Porque pode acontecer um mês, esse mês a gente esperou o ICMS de maio e antecipou. Beleza, conseguiu arcar ainda fora. Pode ser que não aconteça mês que vem. Geralmente, nos começos do ano, a arrecadação é maior. Depois vai diminuindo. Pode ser que um mês, já vai ficar até registrado isso aqui, que o servidor possa ficar sem esse recurso. Agora, esse valor do complemento que a prefeitura está fazendo no fundo todo mês, ele se mantém estável ou ele tem aumentado mês a mês? O que falta para a prefeitura e a prefeitura tem que complementar? Não, o complemento atual, na verdade, o que a gente está fazendo? De outras gestões, que eu não sei qual que é, deixaram de arrecadar para o fundo e a prefeitura fez um parcelamento. Aí a prefeitura está fazendo o quê? Antecipando os parcelamentos que foram feitos para poder suprir a folha, a princípio. Então, na verdade, esse complemento ele vem de um adiantamento de um acordo que foi feito. O dia que esse acordo acabar, Rodrigo, só para a gente entender, que é isso que eu queria entender, vai haver a legalidade, por exemplo, desse complemento? Não, o que acontece? O município, pela lei, ele tem que suprir as necessidades do fundo. Certo. Como é que a gente vai fazer isso lá na frente? Como diz, a gente vai ter que sentar depois para ver como é que vai ser esse repasse, porque não tem a saída hoje. Possivelmente vai ter que rever muitas questões administrativas no fundo, pessoal, talvez até um outro repasse maior, um complemento da prefeitura, entendeu, Maicon? É uma coisa séria, que a gente tem que ver, e até entendo, a prefeitura deveria colocar lá 500 mil, mas colocar como? Hoje, vocês sabem, vocês não é insensível, vocês conhecem a necessidade do município e as dificuldades financeiras para se colocar isso. Esse valor que é pago hoje, referente ao adiantamento das parcelas, gira em torno de qual valor? Dá mais ou menos 280, 300 mil, mais ou menos. Mês? Mês. Sim.
É que nós conversamos na outra reunião. Eu até entendo o pedido do sindicato em relação ao aporte, mas nós também precisamos trabalhar com a nossa realidade. Então, a gente tem que saber se tem recurso ou não. Existe a preocupação minha como vereador, nem falo pela comissão, em relação ao servidor, claro, ao momento, o salário do servidor, mas também em relação ao futuro do servidor. Até quando vai ser possível pagar a aposentadoria do servidor do Itaprev? E aí envolve uma outra questão, que eu tenho sido cobrado, inclusive, pelos servidores, desse futuro do Itaprev. Eu acho que a gente buscar uma saída hoje, a gente votar para injetar dinheiro no fundo hoje é importante. Mas nós também precisamos nos cercar de barreiras que impeçam que coisas que aconteceram no passado voltem a acontecer, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo a vida toda. Joga dinheiro dentro do fundo, o dinheiro sai. Joga dinheiro dentro do fundo, o dinheiro sai. Joga dinheiro dentro do fundo. Então, assim, eu tenho falado até no vocabulário popular que é preciso injetar dinheiro e estancar a sangria. Talvez hoje, até por não ter dinheiro, vão afirmar que não acontece nada. Mas se a gente conseguir uma saída para esse problema do fundo e lá na frente a gente não fizer nada também, daqui a 20 anos vai ter outros vereadores aqui discutindo o mesmo problema. Então é uma outra questão. Vou sair para franquear a palavra então para o Aquiles aí, do sindicato. Pode puxar para você. Gente, boa tarde, presidente. O seguinte, eu só queria lembrar uma coisa, que eu venho pedindo desde sempre, o cálculo atuarial para indicar um caminho de saída, um estudo atuarial, certo? Não menosprezando ninguém, jamais. Agora, na lei 823, no parágrafo 8º, ela fala que os percentuais eles têm que ser definidos e serão alterados por lei específica no mês seguinte à apresentação do plano atuarial. Cadê o plano atuarial para a gente fazer esse negócio? A Laene tem uma notícia para a gente hoje, certo? Se ela puder falar, é melhor ainda, porque a única coisa que eu peço é olhar para os funcionários, porque nós já estamos aí com mais de 400 contratos, e o servidor de carreira sofre com isso, certo? Então, como que vai parar o servidor de carreira? Vai acabar? Pelo que está acontecendo, o caminho aí é esse. É uma chuva de contratos. Eu não sei como, não quero apontar nem nada, mas é só pegar o portal de transparência que vai ver. Isso aí é tranquilo. Agora, eu só queria esperar o cálculo atuarial e como a Laene me falou, convidar o doutor Sérgio para dar uma palestra para todos os vereadores e explicar os caminhos. Isso aí que a gente pretende. Porque o servidor já está cansado de sofrer. Chega, gente. Pelo amor de Deus. Ele acabou de falar aqui, o Rodrigo acabou de falar, que ele complementa a folha de pagamento. Certo? Com prestação lá de trás. Agora, um aporte, uma verba fixa, não tem. É isso aí que a gente está querendo. Um aporte, ele fala sobre verba fixa. Porque 14% do servidor e 14% do patronal, não dá para pagar a folha de pagamento, não. Aí o que vai fazer? Vai pegar uma parcela de lá para complementar a folha. Isso aí é errado, gente. Até porque a parte do servidor, você não pode usar ela para folha de pagamento, para pagar funcionário, para pagar aposentado. Ela tem que ser aplicada para quando o indivíduo lá aposentar ter o dinheiro para ele. É por isso que eu venho pedindo encarecidamente, vamos esperar o cálculo atuarial para indicar o melhor caminho. Certo? Desculpa o meu desabafo, mas eu acho que a Laene tem uma resposta melhor sobre esse cálculo atuarial para a gente. Eu vou passar a palavra para a Laene, só fazer um comentário também, eu queria até franquear o vereador Rafael, o vereador Rondinelli, quiser também fazer algum comentário. A questão é que a gente vive também uma situação atípica. O Queria falou um negócio agora, a contribuição do servidor não pode ser usada para pagar a folha. Isso é o que a lei diz, beleza, concordo, é um entendimento. Mas a grande pergunta que nós temos que nos fazer também é o seguinte, onde está os 14%, que não foi esse percentual, dos aposentados? Sumiu. Nós sabemos... 11%, só para... 11%. Onde está? Então, assim, é uma situação totalmente atípica. O certo é que os aposentados de hoje já contribuíram, mas a realidade é que esse dinheiro não está lá mais. Então, é uma situação totalmente atípica. Eu volto a dizer, eu entendo todos os lados dessa situação. Pode falar.
Só um minuto. Esses 11% não está lá mais porque eu entrei na prefeitura em 2003. De lá para cá não vem o percentual recolhido pelo patronal. De 2003 a 2005 não aconteceu. Fizeram um parcelamento, esse tal parcelamento que está retirando dinheiro dele. Certo? 2005 a 2009 não teve também. 2010 a 2012 teve mais ou menos. E 2013 a 2016 não teve também repasse patronal. Tinha lá um ou outro pingado e não teve. Até acabar o dinheiro. Acabou o dinheiro, pronto. Estourou a bomba. Porque no governo passado, eles queriam que essa bomba estourasse no finalzinho do governo. Aí nós chamamos o pessoal para aposentar, para pôr no colo deles. Foi o que aconteceu no ano passado. Entendeu? Isso é uma coisa que não... O servidor não tem culpa disso, não. Isso aí é uma responsabilidade que estão jogando no colo do servidor sem ele ter culpa alguma. Isso aí é culpa dos administradores, infelizmente, da Câmara, que não fiscalizou. Agora vai querer jogar isso aí nas costas do servidor? Para aí, cara. Aí eu acho que já é... Porra, assim, a gente não está jogando a costa do servidor hoje, mas sim, também não pode cair a atual gestão, essa situação que você colocou. O que a gente está mantendo hoje? A folha está em dia, está sendo repassado totalmente o patronal e ainda estamos pagando parcelamento dos outros governos todos que você colocou. Eu nem sei exatamente, quer dizer, também a cobrança, gente, tem que ser proporcional, entender a situação do prefeito também. Olha a situação que a gente pegou. A gente está mantendo o servidor em dia, está mantendo todos os pagamentos em dia e ainda estamos recolhendo todas as questões que aquilo colocou. Na verdade, é um problema de 20 anos, são 20 anos de erro, e que nós estamos tendo que discutir isso agora, porque, assim, o dia que o aposentado vai ficar sem pagamento está cada dia mais próximo. Se nós não tomarmos uma providência para ontem, que, na verdade, deveria ter sido tomada 20 anos atrás, que o remédio seria muito menos amargo, eu tenho certeza disso, mas se a gente não agir hoje, daqui a 2 anos, 3 anos talvez, a gente vai estar vivendo aí uma realidade ainda pior. Então, assim, eu entendo o lado do sindicato, também entendo o lado do servidor. A minha ideia como vereador é a gente buscar um meio termo. Eu acho que se a gente for levar à risca, tem que ser assim, tanto de uma parte como de outra, não vamos chegar a lugar nenhum. Porque, como eu disse, são 20 anos de problema que o orçamento não permite uma solução de uma hora para outra. O prefeito Geives hoje é o responsável pelo município. Ele tem a parcela de responsabilidade dele, mas nós também precisamos entender que houve muita gente que errou lá atrás. Então, de certa forma, o que eu estou querendo dizer com isso, querido? É que, apesar de muita coisa ter que ser de um jeito, a realidade hoje não permite isso. É por isso que eu gostei que todos nós tentássemos ceder de um lado nesse debate para buscar a solução. Vereador Rafael, vereador Rondinelli, quer fazer algum comentário agora ou só daqui a pouco? Então, registrar a presença da vereadora Jutelma, que também acabou de chegar agora, e franquear a palavra agora ao Itaprev, o pessoal do Itaprev aí para fazer algum comentário. Boa tarde para vocês. Hoje, eu liguei para o doutor Sérgio, o presidente do Rio Previdência, entendeu? E ele falou que está terminando de fazer o cálculo atuarial. E mandou até falar com vocês, com todos os vereadores, se vocês quiserem, quando ele concluir o cálculo atuarial, ele vem aqui explicar para todos vocês. Mas vocês têm que marcar assim, uma data, não assim muito em cima, entendeu? Tem que dar um prazo, pelo menos, para ele, que ele venha aqui explicar para todos os vereadores. No dia pode chamar até os funcionários da prefeitura, né? Apesar que a gente não está podendo aglomerar, né? Mas, de uma certa forma, né? Ele pode explicar muito bem isso aí, entendeu? E lá na prefeitura vocês estão fazendo o cálculo atuarial também, né? Já chegaram, assim, algum resultado? Já terminaram de fazer? Buscar também um outro médico para saber se é daquele jeito mesmo. Então, certo. O fato de nós buscarmos um outro cálculo não é nada
que nós não confiamos no cálculo que vocês têm, mas a gente quer como se fosse uma doença, e o fundo, desculpe aqui, o fundo é uma doença. Isso aí. Então, para ter o tratamento, a gente precisa também ter duas comparações. Então, esse é o nosso objetivo também, para a gente poder ter esse comparativo, igual o vereador Maico disse. Então, a gente quer ter um também, para a gente poder ter uma análise mais embasada. Certo. Aí fica a critério de vocês. Ele pediu que eu falasse para vocês, se vocês quiserem, ele vai vir aqui, concluindo o cálculo atorial, ou se antes de concluir o cálculo atorial, ele pode vir também e ter uma palestra com os vereadores, visto que 14%, né, isso aí está na emenda 103, e tem que ser cumprido, porque senão o nosso amigo prefeito ali não vai, as contas dele não vão ser aprovadas, né? Foi o que ele disse lá naquele dia na prefeitura, né? Nós conversamos sobre isso, você estava presente, né? E é o que ele disse, a lei tem que ser cumprida. Mas é um negócio, assim, bem difícil, porque vai tirar mais 3% da gente. Em vez de a gente ganhar 3%, a gente vai perder 3%, não é? Então, tem muita gente aí que... Tem muito funcionário, né, que vai ficar... Não vai gostar dessa situação. Mas é uma situação que é uma lei, né? E a lei tem que ser cumprida. E aí? Né? Mas vamos passar a analisar por outra ordem. Você não perde o preço. Eu contribuo desde o dia 25 de maio de 1987, contribuo para o projeto privado por aí. A coisa mais certa na vida é o tempo passar. Então, eu não considero que eu perdi esse dinheiro que contribuo até aqui. Eu, ao me aposentar, eu terei esse projeto privado aumentando o meu salário. Então, vamos pensar assim. Não é perder. Você deixa de ter esses 3% aqui agora, para você ter no futuro. E a coisa mais certa da vida, se nós não morremos antes, é do tempo passado. Então você não aproveita aqui, vai aproveitar um pouco mais na frente. Eu acho que essa análise vai ser mais leve. Você não está perdendo preço. Mas... Você está investindo mais na frente. É isso aí, mas a gente entende de uma forma, né? Mas vai ter funcionário que vai entender de outra forma, né? Deixa eu até fazer uma ponderação sobre isso. Eu acho que, na verdade, prefeito, quando a gente fala em perder, eu entendo o que o senhor quer dizer também. Você está investindo. Mas perder poder de compra. Porque o cara que tem filho em casa, ele quer saber que o filho dele vai comer hoje. Às vezes, a aposentadoria é muito importante, mas a aposentadoria é daqui a... Eu, sinceramente, se for para trocar a minha possibilidade de me aposentar daqui a 20 anos, pelo meu filho comer amanhã, eu quero que ele coma amanhã e eu fico sem aposentadoria. Então, quando a gente fala em perder também, não é nem só na questão do, eu estou investindo, mas é perder o poder de compra. O gás subiu muito, a carne subiu muito, o arroz subiu muito, o feijão subiu muito. E aí, por isso que a gente fala perder. Esse funcionário ele não vai perder dinheiro, mas ele vai perder poder de compra. E isso é um problema, entendeu? É por isso, só complementando também. Por favor. Já acabou? Então, eu vou franquear a palavra ao vereador Rafael, o vereador Rondinelli. Por favor, o vereador Rondinelli é o relator da comissão. Para quem está assistindo em casa a sessão, a reunião, na verdade, é uma reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Nós estamos discutindo o projeto de lei 003/2021 do Executivo, que trata do reajuste da alíquota previdenciária. O nosso debate aqui nada mais é do que o nosso patrimônio do nosso município, que é o servidor público. O que Link falou, o prefeito falou, o sindicato, todo mundo que falou, dá uma sugestão para o Executivo, não sei se ele os demais vereadores vão concordar com a minha fala aqui, sugerindo. Nós temos, por exemplo, aqui, nossa frente aqui, um patrimônio, se a gente botar isso para leilão, isso pode ser arrecadado para o Itaprev, porque não tem dinheiro. Você poderia fazer isso, aqueles prédios que não estão tendo uso, tem um uso ali, mas está ali. Se nós estamos pensando no servidor municipal, eu sei que o prefeito tem que ter pulso, tem que tomar atitudes, que toma uma atitude bem drástica. Minha sugestão, estamos aqui em frente, aqui, quanto que não vale isso? Um leilão disso, injeta o dinheiro para o fundo, para o servidor, porque nós não podemos deixar isso sem receber. Mas também, se não tiver direito, é competência do Executivo deixar sem receber também.
porque é autarquia. Nós estamos aqui para resolver o problema. A minha sugestão, que aqueles patrimônios que nós temos, podemos fazer leilão e jogar no fundo, não é condicional, no meu ponto de vista. Quanto que não vale aquilo ali, quanto não vale aquilo ali, quanto que não vale aquilo ali, faz o leilão, vende e joga. Vai ter arrecadação, vai gerar dinheiro. O servidor lá na frente, fala assim, não, eu tenho um dinheiro reservado lá. Aí sim, no meu ponto de vista. Vereador Rafael. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, ao excelentíssimo senhor prefeito, assessor jurídico, secretário de Fazenda, assessor jurídico da Câmara, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, dos Servidores e do Itaprev, e todos aqueles que estão aqui nos escutando. Eu acho que eu vou falar aqui não é surpresa para ninguém, porque o meu posicionamento já vem de anos atrás. Esse assunto já foi discutido aqui ano passado, no final do ano, e eu tenho minha opinião formada a respeito dele. Não concordo que não possa ser dado o índice infracionário ao servidor. A Lei 173 não veda isso no seu artigo 8º, inciso 8. Não posso dar acima do índice infracionário. Igual ou abaixo, no meu entendimento, a lei permite. Penso eu que é sim uma perca de 3% no salário de todo servidor público municipal. A gasolina subiu, o feijão subiu, o arroz subiu, e o nosso maior erro é não enfrentar nossas responsabilidades enquanto representantes do povo, da cidade, de toda a comunidade itaucarense. Os aportes financeiros, no ano passado, ao qual sentei junto com o Itaprev, junto com o sindicato, o doutor Jaune, que está aqui, me ajudou muito. Fizemos o parecer dessa mesma matéria do ano passado. E eu não achei justo, não vi com bons olhos, em plena pandemia, nós aumentarmos 3% no desconto do salário do servidor, mesmo que isso é considerado pela PEC 103. Legal, isso é legal. Agora, o patronal a 14% não é legal. Não é legal. O cálculo atuarial de 2 anos atrás, de 2017, que o doutor Sérgio fazia parte do Ministério Público Especial de Análise às Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, notificou este município pela questão do aporte, do cálculo atuarial, que estavam fazendo um repasse de 11%, e lá atrás o cálculo deu 17,2%. Posteriormente veio para 19% o aporte, o patronal do município para o Itaprev, com um aporte financeiro de R$ 471 mil. Até falei com Vossa Excelência Prefeito, logo assim que tomou posse. Se não fosse cumprido no ano de 2020, a tabela do cálculo feito pelo Ministério, do atuarial feito pelo Itaprev e pelo sindicato, dizia que o patronal deste ano seria de 24%. Eu acho que é de conhecimento de todos que o município não aguenta pagar isso. Mas se não chegar acima de 14%, o Itaprev só vai ser jogado o problema dele para daí 4 anos ser resolvido novamente e o servidor vai continuar pagando a conta. E eu não sou a favor do servidor pagar 1 centavo de conta de administração nenhuma, seja de quem for. Eu acho que a prefeitura tem sim que assumir, acho que o patronal vai dar acima de 20%, pode fazer em qualquer empresa, não vai dar a menos do que isso. Agora, eu acho injusto eu fazer o patronal, 14% do patronal e 14% dos servidores. Então, eu acho que, pelo menos, senhor prefeito, hoje eu gostaria de ouvir do senhor, para dar uma segurança a esses vereadores, que o senhor daria o reajuste do índice do PCA para os servidores, porque não é proibido pela Lei 173. Então, eu gostaria que, se fosse possível, a matéria fosse sim votada, mas o índice do servidor teria que ter essa correção. Eu, Rafael, não tenho coragem, voto contra a lei federal, contra a estadual, contra a municipal, contra a lei que for, mas
para prejudicar o servidor, eu não voto. Não voto. E volto a falar, a gente, quando assume um cargo público, nós estamos dispostos a ter os ônus e os bônus. Infelizmente. Sabemos que não é culpa do senhor, isso vem de problemas passados, mas acho que se nós não enfrentarmos agora, e uma das situações é o que o Aquiles falou, quanto mais servidor contratado eu tiver, mais eu arrecado é para o INSS e não para o Itaprev. Mas eu vou ter que aumentar o meu aporte financeiro mensalmente para o Itaprev, porque eu não desconto para ele da folha. Então, isso é um problema crônico que vem de várias gestões enfrentando e chegou a hora de enfrentar novamente. Agora, acho que o caminho não é só descontar só do servidor, não. No meu ponto de vista, acho que tem que ter um acordo. Eu acho que quem mais tem que pagar é o município e não o servidor. Essa é a minha opinião. Sou muito favorável à vinda do doutor Sérgio aqui. É uma pessoa de extremo conhecimento na área, ao qual ele vem batendo desde 2017 a respeito desse problema, que eu vinha debatendo junto com os outros vereadores. É um problema que não é de hoje, é um problema antigo, só que tem. Se nós não resolvermos ele agora, ano que vem vai ter que resolver. E se eu não resolvo ele assumindo a parte do município, é só o trabalhador que vai pagar. Não dá para aceitar num Brasil que se chama um Brasil democrático, onde só o pobre coitado que trabalha que tem que pagar a conta. A gente paga um índice de imposto, uma carga tributária absurda. Agora, um servidor público que ganha um salário mínimo tem que pagar água, luz, aluguel, compra. Se ele tiver uma moto, uma gasolina num preço absurdo, ele vai sobreviver como? Agora, a máquina pública tem como ela sobreviver de outras formas. Agora, o que não pode é fazer com que o povo trabalhador banque as vaidades de uma máquina pública. O que não pode fazer é que o trabalhador pague tanto número de contratos. Não é só dessa gestão. A gestão passada tinha muito mais. Vale ressaltar isso. Agora, o que não pode é porque o Zé fez, o Manel pode fazer. Eu não penso assim. Essa é a minha opinião. Só um segundo, por favor. Eu vou dar a palavra ao senhor. Só para não perder minha linha de raciocínio em relação a isso aqui. Eu estava aqui pensando sobre a questão do adiantamento que o município vem fazendo das parcelas. Esse valor de adiantamento, adianta o quê? Uma parcela, meia parcela? Como está sendo feito isso aí, Rodrigo? Só para eu não perder a linha de raciocínio que o vereador Rafael falou. Se eu não me engano, dá duas ou três ou quatro parcelas do E qual o valor dessa parcela, aproximadamente? Agora eu não sei de cabeça, assim, teria que olhar lá. Entendeu? Porque, assim, esse financiamento, eu acredito que seja a longo prazo, né? Um prazo muito longo. Acho que quase 70 mil, se eu não me engano. Não seria mais responsável, ao invés de se adiantar parcelas que podem ser pagas por governos futuros, aumentar a contribuição patronal com esse mesmo valor? Não, mas ela acaba agora, se eu não me engano, em 2022, eu acho. Se eu não me engano, porque já foi feito um adiantamento muito de outras exatamente, parcelas, exatamente. né? Isso já vem sendo adiantado já há anos, não é de agora, entendeu? Então, eu acho que é mais um dos muitos erros que foram cometidos pelo Itaprev. Porque se, ao invés de adiantar parcelas, a gente aumentasse a contribuição patronal, meu entendimento, tá? Nós teríamos uma contribuição patronal maior e teríamos parcelas para receber no futuro que seriam divididas em outros governos. Uma palavra do doutor Ebert, por favor. Não, então, Maico, só aproveitando as belas palavras do Rafael, como sempre, de forma muito própria, fez colocações com muita expertise. Acho que é importante só considerar uns fatores. Quando a gente fala de contrato, me sinto no direito de manifestar a opinião, porque o Aquiles falou, o Rafael ratificou as palavras do Aquiles, responsável pelo sindicato. Quando se fala em contratação, nós trabalhamos com gestões anteriores que chegaram a 750 contratos. Nós temos um município em estado de pandemia, onde a saúde precisa de uma atenção toda especial, vocês sabem bem disso,
E a quantidade de 400 contratos pode dar a impressão de que é uma quantidade absurda. Todavia, diante da realidade do município, só na saúde são mais de 280 contratos e estão todos satisfeitos com o atendimento da saúde. Talvez não estejam, porque o momento é um momento muito crítico. Eu estou colocando isso só para a gente terminar com a seguinte colocação. Nunca se respeitou tanto a ordem de concurso quanto na atual gestão. Falo com muita tranquilidade, porque pode-se observar que não há contratação de cargos do concurso. Então, se houver cargos de concurso, a gente está dando preferência para o chamado concurso. Tanto que já se chamou nesse início, nesses primeiros meses, mais do que nos meses anteriores da última gestão, mesmo sendo um concurso da gestão anterior. Deixando só isso claro, para que fique para todos a real situação do município. Não se está priorizando um em detrimento do outro. Os cargos de contrato, até porque a gente tem cuidado da legalidade disso, eles só estão sendo contratados, só estão sendo chamados pessoas de contrato, para se não tiver do concurso. Para eu chamar de um concurso, nós temos 4 meses de nova gestão. Então, imputar isso ao atual gestor, eu acho que beira a covardia. Porque se eu não tenho como chamar do concurso, se eu não foi criado em tempo oportuno um concurso para essa vaga. Então, quando se falar em contrato, tenho a exata convicção de que só se chamou por contrato porque não tem do concurso. Porque se tivesse, nós teríamos chamado, como fizemos até agora em todas as oportunidades. Aí, pontuada essa primeira parte, a gente vai para a segunda parte da questão do aumento do patronal. Como bem colocou o Rodrigo, como bem colocou o vereador Maico, como o pessoal da Itaprévia colocou de forma muito própria, o valor desse aumento, embora seja significativo para os cofres públicos, ele não vai ser suficiente para suportar a totalidade do pagamento da Itaprévia. É um problema que vem de 20 anos, gente. Nós estamos com 4 meses de gestão. É importante a gente ter essa convicção, é importante a gente ter essa exata noção. Em 4 meses de gestão, você não vai conseguir considerar uma forma clara de fazer um aporte para quitar uma dívida que vem sendo constituída há 20 anos. O que fica claro para mim, enquanto assessor jurídico, fica claro para mim como parte do governo, é que isso está sendo oportunizado, segundo os meios legais, que é o que compete a mim, para que o patronal possa contribuir com uma parcela ainda maior, para que a gente esteja próximo de uma realidade de pagamento, mais próximo do que é a despesa mensal. Entendeu? A gente não está falando aqui que isso não vai acontecer em momento oportuno. O Maico colocou de forma muito própria, talvez não fosse interessante antecipar essas parcelas e aumentar o patronal. Todavia, isso foram decisões que foram tomadas em gestões anteriores, que agora demandam um estudo técnico, que vem de viabilidade orçamentária, que vem de outros fatores, que talvez não seja interessante. Agora, minha opinião também, não é minha área, é a área do Rodrigo, e como você deu a sua, eu vou dar a minha. Talvez não seja interessante, porque a gente está na reta final de pagar. Se a gente conseguir antecipar essas parcelas, que terminariam em 22, conseguir terminar, de repente, no final desse ano, a gente vai ter uma tranquilidade muito maior para fazer um pagamento do patronal, um valor mais alto, dentro de uma realidade financeira um pouco mais estável. Então, assim, só questão de opinião, mas eu acho que é muito importante que a gente considere isso como uma possibilidade. Então, assim, fiz questão só de colocar essa questão dos contratos, para que fique claro que, se tiver vaga do concurso, vai ser chamado do concurso. Isso é uma premissa básica do governo, a partir da orientação do chefe do Executivo. E aí, pondo fim, só tentando pôr fim ao que tange a legalidade. Eu, no início, me permiti pedir a cópia do documento que foi apresentado. O que compete a mim, enquanto assessor jurídico, eu acho que foi bem colocado, inclusive, pelo Rafael. A gente está diante de um projeto que não é ilegal, não é inconstitucional, a gente tem premissas legais para se apegar a ele, e a gente tem uma necessidade que transcende qualquer outro argumento. A gente sabe, já foi dito aqui, já foi colocado, que só o valor desse aumento dos 14%, ele não vai ser suficiente para suportar a despesa de Itaprévia, não vai, mensal. Todavia, é um primeiro passo, junto com o aumento do servidor, junto com a antecipação de parcelas, junto com o cálculo dessa antecipação de parcelas, para a gente tentar chegar a um denominador comum. Da mesma forma que o vereador Maico, que o Rafael, colocou, acho que é importantíssima a participação do doutor Sérgio ou de qualquer outro profissional que, de alguma forma, venha agregar com opiniões sólidas de quem tenha conhecimento do assunto, para a gente tentar curar ou minimizar os efeitos dessa doença, como foi colocado, que é o rombo que a gente tem na Previdência. Doutor, concordo com o senhor. Só discordo na parte que o senhor falou
que só estão se contratando pessoas ao qual não tem no concurso público. Tem professor contratado e nós temos concurso em vigência de professor, e acredito eu que deve ter uma lista bem grande de gente interessada em querer entrar. E a respeito disso aí eu concordo, mas acho que a gente não pode deixar para começar amanhã. Nós temos que começar hoje a parte do município. Não pode pensar num patronal de 14%. Sei que não posso falar também num patronal de 24%, que o município não suporta. Nós sabemos dessa realidade. Agora, não podemos tirar só do servidor público municipal. Temos que tirar da máquina pública. A máquina pública é capaz de suportar. É ela que recolhe nossos impostos. E eu não recolho imposto de ninguém. Agora, a máquina pública recolhe imposto de todo cidadão municipal e de todo servidor. Agora, tirar só do servidor, eu não concordo. Rafael, só pela ordem, só pelo fato de ter mencionado essa questão, com relação aos contratos que você falou, Rafael, do professor. Todos os contratos provisórios, todos os programas provisórios, eu não tenho como fazer chamamento do concurso, porque senão eu posso ter um problema muito mais sério, inclusive com as contas públicas. Então, assim, se existe a vaga definitiva de contratado, eu peço até que vocês, nas atribuições de vocês, me indiquem que eu vou ser o primeiro a levantar essa questão para o chefe do executivo. Todos os que são chamados de contrato, até recolocando a minha informação diante do que você narrou, ou não tem a vaga do concurso, ou é para um programa provisório específico, porque aí eu não posso chamar do concurso com um programa provisório, sob pena de eu causar um problema um pouco maior. Se me permite, a gente tomar assim, muito cuidado. Eu, por exemplo, na minha vida, o que eu mais procuro ter é um discernimento muito grande. A máquina pública, Rafael, é poderosa sim, mas de R$100 hoje, R$18 ficam no município. Então, isso tem que ser muito bem avaliado também. Hoje vocês sabem que, sem a ajuda do Estado, dos programas, dos projetos, das emendas parlamentares, enfim, de R$100 para os munícipes, para os servidores, para todos vocês, de cada R$100, apenas 18 fica com o município. Então, isso é importante se colocar também, que o nosso desejo é o desejo de todos nós. Nós queremos chegar numa conclusão sobre tudo isso. São caminhos, são passos. A alíquota do patronal é uma situação. 14% do servidor é uma outra situação. Então, nós temos que ter, enfrentando essas situações, passo a passo. Mas não adianta a gente abrir 300 batalhas ao mesmo tempo se a gente não consegue resolver as 300. Nós temos que resolver uma, resolver outra, que são muitas situações a serem resolvidas. Então, o município, ele tem uma limitação. Imaginem se a gestão do Geives, a nossa gestão, chegasse no dia 1º de janeiro, só com servidores efetivos. Pergunto a vocês, como seria? Então, a nossa intenção é caminhar para ter um recadastramento agora, vamos ter, caminharmos para que nós possamos chegar nisso que eu desejo de todos vocês. Nós chegarmos no momento de termos pessoas concursadas, mas era impossível começar 1º de janeiro sem ter alguns contratos. Então, o esforço é de cada um de nós para buscar no diálogo, mas eu digo o seguinte, entre aquilo que tem a legalidade, como eu disse para vocês no início e repito, o Sindicato dos Correios é o mais forte que tem no país, são mais de 120 mil funcionários. E nós tivemos que colocar a 103 em prática. Então eu digo, o nosso compromisso é dar a vocês, isso eu dizia e digo sempre, oferecer, dar condições para que no momento mais oportuno possível, toda essa recuperação salarial ela possa acontecer. Estamos nos esmerando, estamos nos esforçando muito para que isso possa acontecer. Estamos tendo toda a certeza das nossas ações, que é para vir, no momento mais oportuno possível, atingir os servidores, para poder propiciar esse aumento no salário, conforme todos vocês colocaram, e a gente sabe disso, todos nós. Vou repetir aqui. Em agosto do ano passado, o Brasil tinha 9,5 milhões abaixo da linha da pobreza. Agora, em fevereiro, nós saltamos a 27.300.000 pessoas. Isso acontece aqui no município, em todos os municípios. Então, a situação ela é grave, ela requer de nós
dinamismo, criatividade, responsabilidades. Então, acho que o nosso compromisso é de fazer com que todos esses problemas sejam solucionados. Só que nós não podemos ter aqui a síndrome de Juscelino. Achar que nós vamos resolver em 4 meses soluções de 40 anos. O nosso esforço é para resolver. É isso que nós encaramos como missão, é isso que o povo de Itaocara nos concedeu. Então, nós queremos, de certa forma, junto com cada um de vocês, em todos os setores, buscarmos um diálogo, convergir para as soluções. Esse é o nosso objetivo, porque no final nós estaremos atingindo para melhor aquilo de mais importante que nós temos, que são as pessoas, que são os servidores do município de Itaocara. Esse é o nosso compromisso. Mas agora nós temos passos a cumprir. Só para deixar claro aqui que a gente quer e a gente vai buscar no diálogo, junto com vocês, a solução disso. Então, acho que esse é o compromisso, não só da gestão do Executivo, mas é um compromisso do Legislativo, do sindicato, né, lá do Itaprev. Todos nós queremos uma solução. Nós vamos buscar com afinco, vamos buscar com responsabilidade as soluções, para que nós possamos, no mínimo, mitigar essa situação desesperadora que se encontra, né, o nosso Itaprev. Senador Rondinelli. Herbert, assim, você disse na sua fala que a prioridade é chamar do concurso. Sabemos que não podemos chamar do concurso. Vocês estão chamando do cadastro de espera do concurso, correto? Aquelas pessoas que estão no cadastro de espera. Sim, os motoristas não têm visto isso também, não. Motorista também não. Muitos motoristas que estão ali, nada contra eles. Muitos que estão no cadastro de espera são contratos sem ser que estão no cadastro de espera. Fisioterapia, por exemplo, nós temos também. Assim, eu estou aqui para ajudar o servidor. Eu não voto contra o servidor enquanto não tiver uma contrapartida para o servidor municipal. Porque o servidor municipal nada mais é do que o patrimônio desse município. Ele que faz a engrenagem geral no município. Respeitando a sua fala, mas os motoristas que eu tenho visto ali, muitos, tem um exemplo do Abel. Abel é o 6º do concurso, está lá como contratado. Mas o 7º, o 8º, o 9º foi chamado? Não. Eu discordo da sua fala, entendeu? Só um segundo, vou só justificar aqui que o prefeito vai ter que se retirar, porque o prefeito tem um outro compromisso agora que já estava agendado, então ele vai ter que se retirar, o doutor Herbert e o Rodrigo continuam representando o prefeito. Por favor, doutor. Só aproveitando o gancho do Rondi aí. Rondi, primeiro, assim, voltando à questão dos contratos. O concurso, cara, ele teve motoristas para cargos específicos. Muitos contratos foram renovados, inclusive por causa da troca, da necessidade emergencial que decorria da função. Entendeu? Por exemplo, o motorista da saúde, um motorista específico que, de repente, por causa da necessidade que o serviço é essencial, não poderia ficar sem prestado, pode ser que esses contratos tenham sido renovados, mas todos eles estão sendo revistos segundo a ordem do concurso. E é importante observar o seguinte, do concurso também, cara, tem motoristas específicos, entendeu? Tem situações específicas, até por questão profissional. Tem um motorista de ambulância, não pode ser motorista de carro baixo, a questão da habilitação. Então também tem que ser observada essas peculiaridades. Todavia, cara, essa questão, esses levantamentos, é que eu acho que são de suma importância pelo Legislativo. Entendeu? Quando acontecer algo similar a esse, não tem a necessidade da gente esperar um momento como esse de fazer o apontamento. Você, muito mais que eu, sabe, faz o apontamento pelo meio específico. Entendeu? Faz um ofício, faz uma indicação, entendeu? Que vai ficar mais fácil de atendê-lo nesse aspecto. Porque senão a gente descamba para uma outra discussão aqui, que não é o foco do projeto. Tá certo, meu irmão? Eu só falei porque eu aproveitei a sua fala, aí eu entrei, entendeu? E em respeito disso, eu estive na Secretaria de Saúde e apontei isso para ela também. E até hoje não houve êxito, não houve resultado. A casa, ela vai para um bom diálogo, bom senso. A gente procura o secretário passa para o prefeito. Se toda vez a gente precisa estar no gabinete do prefeito e ficar falando com o prefeito, o secretário para passar a demanda. Só isso só.
com todo o carinho do mundo e o respeito que a gente tem pelo trato, pela amizade que a gente tem. Você sabe dos meios legais, a gente faz por ofício, indicando essa questão específica, porque às vezes na secretaria eu não sei especificamente qual foi a condição com a secretária de saúde, mas se chegar a mim, a orientação que me vem do chefe do executivo é essa que eu te passei. Então, se não chegou, a minha presunção natural, porque eu não tenho como fiscalizar, não é minha atribuição, mas se a minha atribuição e o que foi passado a mim é de adotar as medidas legais mediante esses fatos. Então, se está acontecendo ainda, é porque não chegou ao meu conhecimento. Certo, pessoal, obrigado, doutor. Vamos voltar aqui para o nosso foco principal, que é a questão do fundo. Só vou complementar essa questão dos contratos, como o vereador Rondinelli falou, o vereador Rafael falou, e foi até o Aquiles que foi o primeiro a comentar. Realmente, a questão dos contratos é um problema em relação ao fundo. Quando se contrata muito, a gente acaba deixando de contribuir para o fundo, contribuir para a Previdência, e nós não podemos negar o impacto do contrato. Concordo com o doutor, quando disse que em gestões passadas o número foi muito maior, mas nós temos também problemas nessa gestão que acabam impactando também. Em relação ao número excessivo de contratos, na saúde, eu não questiono, nós estamos vivendo uma pandemia, realmente tem muito contratado, eu acho que é uma necessidade. Agora, existem problemas sim que precisam ser revistos. Se a gente for falar de que está sendo convocado concursados, eu diria que na educação estão chamando vereadores de otários, desculpa a expressão. A educação hoje faz o seguinte, ela contrata você para secretário escolar como auxiliar de serviços gerais. O secretário se julga muito esperto, mas aqui tem vereador que sabe o que está acontecendo, sabe o que está acontecendo e está agindo. E o secretário vai receber a resposta à altura. Nós temos fotos, nós temos imagens de pessoas que estão contratadas como auxiliar de serviços gerais, trabalhando numa mesa de secretaria. Então, assim, estou fazendo esse relato para o senhor aqui, o caminho legal está sendo feito nessa casa, o senhor secretário vai ter essa resposta em breve, porque isso aqui é uma Câmara de Vereadores, isso aqui não é um parque de diversões. Esse tipo de situação, doutor, me incomoda demais. Por quê? Porque, de certa forma, é desrespeitar o vereador na cara. De certa forma, é chamar o vereador de ignorante na cara. E se tem uma coisa que nós não somos aqui, é ignorantes. Com todo respeito ao senhor, ao Rodrigo, mas, infelizmente, alguns secretários do governo não merecem o nosso respeito. Porque, volto a dizer, entendo a situação dos contratados na saúde, mas na educação especificamente, estão burlando o sistema, estão burlando o concurso público. E essa Câmara não vai ser conivente com isso. Isso é a minha resposta. É assim, estou só tocando nesse assunto porque, de certa forma, tem relação também conosco. Agora, um outro problema que eu vejo... Sim, por favor. Não, Marcos, só para assim, como além da atribuição normal que a gente veio para defender esse projeto, nos foi dada uma atribuição de representar o chefe do executivo, ele não está aqui, só para ficar claro. Essa questão da educação, cara, eu não sei exatamente qual é a situação, isso obviamente compete até muito mais a vocês, na condição de fiscais da legislação municipal, se atentar a esses fatos. Então, não tenho como defender o que eu não sei o que está sendo arguído, só ficar claro nesse sentido. Única ponderação com relação à educação e número de contratos. Obviamente, é um número muito inferior ao número da saúde, todavia, alguns se justificam pela necessidade de se preparar para uma retomada das aulas. Isso é algo que já vem nos sendo compelido, nós já estamos sendo cobrados pelas instituições fiscalizadoras, inclusive o próprio, imagino eu, que a própria casa entenda a necessidade, pelo essencialismo que há na educação. Então, assim, não sei exatamente a que se trata essa afirmação, mas me coloco à total disposição, como sempre me coloquei, para sanar qualquer dúvida inerente a essa ou qualquer outra pasta. Ok, doutor. Eu só quis ponderar aqui, porque como o senhor fez uma defesa também, às vezes a gente acaba advogando para o diabo sem saber. Então, por isso que eu quis fazer essa ponderação. Alguém mais quer fazer mais algum comentário sobre a questão do projeto de lei 003, para a gente voltar ao assunto? Vereador, Quirim, vereador se Rafael. Vossa Excelência me permite, eu gostaria de, só para me finalizar, e a minha fala, prometo que não vou falar mais, a respeito do projeto de lei. Vou dirigir minha pergunta ao secretário de Fazenda. O projeto de lei está tramitando aqui. Qual é a garantia que o Executivo dá a esta casa, se ele for votado,
de dar o índice infracionário do servidor? Tem essa possibilidade, secretário? Bom, gente, essa pergunta há entendimentos e entendimentos. A princípio, o entendimento jurídico da prefeitura é que não, entendeu? Por conta da 173. A gente não fica na dúvida se sim ou não. Amanhã depois cabe no julgamento, você sabe que às vezes um julgamento é interpretativo, pode haver um entendimento que ele aplicou e foi correto, como pode entender a Câmara que não foi correto. Quer dizer, vocês estão em várias vertentes, né? Você pode entender uma coisa hoje, pode ser que daqui a um ano aconteça alguma situação, o entendimento jurídico mude, a interpretação jurídica pode mudar, e esse pensamento pode ser que ocorra contra o prefeito. De repente, hoje fala, Rafael, eu sou a favor do argumento. Pode ser que ano que vem você fala, não deveria ser. Por isso, hoje, prudentemente, entendeu-se que considera aumento. Quanto ao ano que vem, foi até a vontade do prefeito. A gente tem interesse, realmente, de fazer o estudo, tendo o orçamento, estando dentro do valor, sim, é interesse do município praticar o aumento do servidor, desde que atenda uma série de condições. Não é uma coisa só. Esse que é o ponto, entendeu? Por isso que você não pode cravar, não. A gente vai dar uma reposição por esse entendimento. O Everton pode... O Rodrigo, secretário, eu não sei, cara, isso é uma sugestão, tá? Será que não caberia, talvez o doutor Ebert tenha mais conhecimento disso do que eu a respeito do que eu vou falar, a gente pedir um aconselhamento ao tribunal? Qual é o entendimento do tribunal? Então, Rafael, o complicado é o seguinte, que juridicamente os entendimentos, os posicionamentos, eles mudam com muita celeridade, é muito rápido, né? O doutor Jauner está aí, que não me deixa mentir. Hoje, nós temos decisões, tanto se aproximando do entendimento que Vossa Excelência tem, que é muito plausível, inclusive, não é fora da realidade, pelo contrário, Vossa Excelência, o conhecimento que tem, busca sempre muito bem orientado, mas o da Prefeitura ainda não é no mesmo sentido. Então, esse reajuste hoje, na concepção da Prefeitura, com base em decisões que nós temos obtidos dos tribunais, a gente ainda entende que é inviável. O desejo do Executivo foi manifestado aqui de forma clara. Eu acho que não tinha como o chefe do Executivo ser mais claro do que ele foi. O desejo é grande de compensar, não só compensar, mas reajustar os proventos dos servidores. Pode ser que a gente mude esse entendimento ainda dentro dessa gestão. Pode ser que esse entendimento mude. Isso, como que acontece isso? Com base em estudo, decisões na jurisprudência, que a gente chama no direito. São as decisões, as reiteradas decisões dos tribunais. Pode ser que em pouco tempo a gente mude esse entendimento, mas hoje ainda é um entendimento mais cauteloso, no sentido de que a gente não pode dar esse reajuste inflacionário, que seria tomado como aumento. Mas, assim, independente disso, nós temos para o próximo ano esse comprometimento do chefe do Executivo, mediante a previsão orçamentária prévia, para definir o percentual, mas de que haja um reajuste minimamente compensatório pelas perdas desses últimos anos, inclusive desse. Muito obrigado aos dois, tanto o Rodrigo e a Ebert. Já finalizando minhas palavras, agradeço a presença de vocês, tá? Acho que isso foi muito importante para a gente, enquanto vereador, para esta casa, para a sociedade, para o Itaprev, para o Sindicato dos Servidores, para todos aqueles que nos acompanham. O prefeito teve outro compromisso, teve que se afastar, mas deixo meus agradecimentos também a ele por ter comparecido e termos discutido a respeito. Eu dou-me por satisfeito. Complementando o que o vereador Rafael falou sobre esse assunto, nós até conversávamos sobre isso mais cedo um pouco. E é o que o doutor Ebert falou, a questão de entendimento, né? O Rodrigo também falou sobre isso. Eu também teria esse medo se eu fosse gestor. Eu também, sinceramente, teria. Nós somos uma comissão, são 3, logicamente que é a maioria que decide pela comissão. Eu só falo pelo meu voto, como um membro da comissão, mas eu também teria esse medo. Eu me manifesto como vereador Maico, não como presidente da comissão. O que me preocupa mais é em relação ao próximo ano. Se o servidor vai ter o reajuste ou não. Eu, sinceramente, sinto falta do prefeito ser um pouco mais... eu até ia falar, uma pena que ele precisou sair, um pouco mais firme em dizer, não, eu vou dar o reajuste.
Porque existe possibilidade de dar o reajuste, a não ser que aconteça uma catástrofe financeira no município. Reduzir o número de contratos é uma possibilidade, é real, é possível. Controlar as gratificações. O município de Talcaire, infelizmente, nos últimos 20 anos, implantou-se uma política totalmente errada, no meu entendimento. Vale lembrar que a opinião do vereador Mike não é da comissão, de compensar trabalho de funcionário com hora extra sem funcionário fazer e com gratificação sem funcionário merecer. E uma parte do funcionalismo acaba condicionando trabalhar em troca de hora extra e gratificação. Isso é um problema. No setor privado, qualquer um desses servidores estariam na rua, principalmente do alto escalão, principalmente de quem não trabalha na rua, no sol quente. Eu só vou trabalhar se me der uma gratificação. Espera aí, não é assim que funciona. E o salário? Você tem que trabalhar pelo seu salário. Você tem que receber hora extra se você fizer hora extra. Mas, infelizmente, ao longo dos últimos 20 anos, implantou-se isso aqui no município. E aí, assim, trouxe um problema. Talvez, Rodrigo, seja possível assumir o compromisso de dar reajuste ao servidor, se, paralelo a isso, se assume um compromisso de acabar com esse tipo de coisa. Hora extra não é complemento de salário. Gratificação não é complemento de salário. Salário se reajusta com reajuste. Então, assim, é preciso levantar quanto se gasta hoje com hora extra como complemento de salário. É preciso se levantar quanto se gasta com gratificação para que o cara faça o que ele já teria que fazer e, de repente, aí a gente consiga chegar num número que mostre que é possível dar reajuste. E é aquela história. Nós precisamos valorizar o bom servidor. O servidor que não aceita fazer o que é papel dele em troca de salário, pudera. O servidor tem estabilidade, tem deveres, também tem direitos, e nós precisamos rever isso. Então, assim, estou satisfeito com a reunião, mas confesso que o meu sentimento ainda é de que eu não consegui ouvir o que eu gostaria de ouvir. Eu queria sair daqui com a certeza de que em 2022 o servidor vai ter um reajuste. E eu ainda não consegui ter essa certeza, de coração. Entendo a legalidade da matéria, mas volto a dizer, me preocupo também com a perca de poder de compra do servidor. E se esse servidor em 2022 vai vir aqui me cobrar, porque o executivo falou que não pode dar reajuste. Agora, eu faria da seguinte maneira, eu assumiria o compromisso de dar o reajuste assim que a lei permita, e o reajuste que o orçamento do município também permita. Agora, se chegar lá em 2022, a gente vê que a arrecadação do município caiu de forma absurda, e que realmente não tem como, eu acho que a Câmara entenderia, o sindicato entenderia, desde que tudo fosse mostrado ali, no papel, né? Agradeço até vocês por terem nos atendido, agradeço o prefeito, mas confesso que ainda saio com o sentimento de que não ouvi o que eu gostaria de ouvir, para me sentir confortável de apoiar a matéria, mesmo sabendo da constitucionalidade da matéria. Mas, assim, eu acho que o prefeito deixou, gente, mantendo as condições, como diz, de temperatura e pressão, ele tem interesse de aumento, sim. Eu acho que ele falou, gente, mantendo a arrecadação. Eu não posso ser inconsequente de prever uma coisa que pode não acontecer. Mas ele falou, gente, mantendo a arrecadação, tendo o limite do município, eu tenho interesse de fazer pelo menos a reposição do valor. Isso o prefeito falou, entendeu? Eu acho que, não sei se ficou claro, se de repente queria ouvir outra situação, aí eu realmente... Aqueles, por favor. Entendeu? Eu acho que ficou assim, no ar isso. Gente, eu ainda volto ainda. Vamos esperar o cálculo atuarial, uma reunião com o doutor Sérgio, ele vai apontar. E outra coisa, a certeza, a possibilidade não é certeza. O desejo não é fazer. Certo? O pessoal está aflito, gente. Vai descontar mais 3%. Então não tem lógica para eles isso. Se vocês querem, se o prefeito quer um trabalho de qualidade, está aí a hora de ter um trabalho de qualidade. É a valorização do servidor. Se ele não valorizar o servidor agora, ninguém vai conseguir trabalhar trabalho de qualidade nesse número. Aí que vai vir o que o vereador Mike falou. Eu faço isso se eu tiver uma gratificação. Onde nós estamos com um negócio desse, gente? Isso aí não tem como.
Eu só queria uma afirmação melhor. O E servidor- outra coisa, esperar o cálculo atuarial. O servidor Só isso também, que eu Guilherme, o servidor também precisa se conscientizar que hora extra não é complemento de Isso. salário. Isso, Isso criaram para iludir o servidor. Ô, Maico, isso aí eu sempre falei para o servidor. O camarada vira, você vem cá varrer uma rua no domingo, que eu te dou tantas horas. Aí vira para mim no final do mês, não veio as horas. Aí eu viro para ele, é a mesma coisa que você acreditar em Papai Noel. Porque o negócio já está cansado de tanta mentira. Servidor tem que ser bem É difícil, remunerado. cara. Eu defendo É a boa difícil. remuneração. Agora, a hora extra, o servidor fica... Não, hora extra não é salário. O servidor fica na mão do político. É lógico. Se eu for do lado dele, eu tenho hora extra. Se eu não for, eu não tenho. Mas isso é uma ferramenta que foi usada para, de certa forma, escravizar o servidor. Nós precisamos nos libertar disso. Quem tem que receber hora extra é quem faz hora extra. O cara fez, ele tem que receber. Eu quero franquear a palavra agora a vereadora Vanessa, a vereadora Jutel, não sei, algum de vocês querem complementar alguma coisa? O vereador Diego não está mais, né? Mais alguém? Mário, Vereador Rondinelli. vamos dar um tempo, como que o Quilim sugeriu aqui, a gente reúne com os demais vereadores, pede um prazo mais regimental, para que o presidente aqui solicitou que a Câmara, uma reunião sucessiva, plausível, que possamos ouvir. Vamos dar esse prazo para ele, sentar com os demais vereadores, para que o doutor Sérgio, não é isso? O doutor Sérgio venha e converse com essa Casa de Leis. Eu acho que a gente pode esperar mais um pouquinho, no meu ponto de vista, como que ele fez o pedido, não foi uma vez aqui, foi várias vezes que ele solicitou aqui, a gente poderia ser solícito ao pedido dele aqui, se todos vocês concordam, sentar, conversar com os outros vereadores. Então, o que nós podemos fazer sobre isso aí é o seguinte, a matéria ela tem um prazo de tramitação na comissão, que está se esgotando, nós vamos ter que solicitar ao presidente uma prorrogação de prazo, eu acho que seria interessante ouvir o doutor Sérgio, agora também não posso garantir isso aqui, por quê? Porque vai depender da prorrogação de prazo, que não depende da comissão, né? Sim, então, a reunião, deu para a gente tirar algumas dúvidas aqui em relação ao projeto de lei, mas a questão da prorrogação vai depender da mesa diretora da Casa e dos outros vereadores. Então, assim, agradeço a todos que participaram. O assunto é complexo. Quando eu falei no início da reunião, eu até não comentei aquela hora, que a matéria é polêmica, é porque, assim, tudo que envolve o dinheiro do servidor é polêmico. Lá no Rio quiseram botar fogo em vereador lá, com a matéria. Graças a Deus, hoje está tudo tranquilo aí na frente. Mas lá no Rio aconteceu isso aí há uns 15 dias atrás. Por isso que a matéria é polêmica. Então, assim, agradeço a todos que participaram, que nos atenderam. Nos colocamos à disposição. Nós vamos solicitar à mesa diretora da Casa a prorrogação do prazo da comissão. Vamos tentar entrar em contato com o doutor Sérgio, peço a ajuda de vocês, para a gente ver a disponibilidade de agenda dele. Também não pode demorar muito, porque essa prorrogação também tem um limite. E vamos ouvir o doutor Sérgio, que é uma autoridade no assunto aí, para a gente tentar construir esse caminho o mais breve possível, a matéria tramitar e seguir normalmente. Mais alguém? Só findar aqui as palavras representando o chefe do Executivo. Primeiro, agradecer a todos vocês pelo tempo, pela disponibilidade, desde dos excelentíssimos vereadores até o pessoal do Itaprev, o Aquiles representando o sindicato, o Rodrigo, que disponibilizou parte importante do seu tempo para a gente estar aqui tratando de um assunto tão importante. Por fim, também representando o chefe do Executivo, não como assessor jurídico, vale só, diante do pedido do Aquiles e da colocação do vereador, vale só a observação que a me compete, que é a seguinte, mas que eu acho que, independente desse pleito de prazo, primeiro, nós temos dois probleminhas aí. Primeiro, a agenda do doutor Sérgio. Ela é complicada, eu sei, porque tivemos em outras oportunidades a tentativa e uma agenda que não é muito fácil. Enfim, a gente tem esse primeiro problema. E tem a segunda questão, que é a seguinte, independente de qualquer outra coisa, o que eu tenho certeza do parecer dele, até porque foram feitos cálculos e a matemática ela é exata, não tem o valor desse aumento, ele não vai ser suficiente para suportar a despesa mensal da Itaprev. Então, assim, independente do que ele fale, a gente sabe que a gente tem que pensar com carinho
a parte patronal, e a gente precisa do aumento para 14%. Então, eu queria só colocar a posição do Executivo, nada contra, obviamente, que é o que compete a vocês enquanto vereadores e responsáveis pela comissão. Todavia, acho que a matéria pode ser votada, deveria ser votada a opinião, essa é a opinião do Executivo, que a matéria deveria ser votada, independente dessa palestra do Dr. Sérgio, que na realidade ela vai ter um cunho de tentar agregar ainda mais, tendo em vista que só esse aumento não vai ser o suficiente para sanar o problema da Itaprev. Tem que ser isso e mais alguma coisa. Então ele vai agregar no mais, porque, como o Geis colocou, são 90 dias para aplicação depois de aprovado. Então, quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ser a gente atar essa sangria. Todavia, isso agora está na mão de vocês e eu sou grato pela oportunidade. Marcos, só uma coisinha que, infelizmente, a gente vai ter que voltar a tocar nesse assunto, não esse, outros assuntos do fundo, brevemente. A gente fala infelizmente porque é o seguinte, se o problema tivesse resolvido, a gente não tinha que tocar no assunto, Aquiles. Mas infelizmente que o fundo realmente necessita e algumas outras medidas que a gente vai ter que implementar num futuro bem próximo, a gente vai ter que voltar a discutir isso bem mais incessantemente. Quer dizer, esse, na verdade, é só um pedacinho do começo. Inclusive, no cálculo do Dr. Sérgio, se não me engano, era um condicionante, os 14%, fora as outras coisas que vão vir. Quer dizer, é por isso, só essa coisa que realmente a gente vai ter que voltar a conversar nisso muitas vezes ainda. Não vai ser a última, não. Eu tenho conversado muito sobre esse assunto e, assim, uma coisa que eu tenho até encontrado, que às vezes as pessoas pensam um pouco errado sobre isso, mas isso não vai resolver o problema do fundo. Na verdade, não existe uma ação que vai resolver o problema do fundo. A não ser que aparecer alguém que doar 300 milhões de reais para o fundo, que eu acho que não vai aparecer ninguém. Então, assim, são pequenas ações que vão agregar em uma longa, extensa caminhada para buscar a solução do fundo. Porque também, se nós pensarmos, isso aqui não vai resolver, isso aqui não vai resolver, a gente não faz nada. Foi isso que fizeram ao longo dos últimos 20 anos, e é por isso que nós estamos aqui hoje diante de um problema gigante e a gente não consegue buscar a solução. Volto a dizer, quem está falando é o vereador Maico, não fala o nome da comissão, estou falando o nome do vereador Maico. Eu acho que todas as ações que apontem para colaborar de alguma forma com a solução do problema devem ser adotadas. E não limita-se à questão do reajuste da alíquota previdenciária. Espero até que, por parte do Executivo, outras ações também sejam tomadas. Por exemplo, vou justificar uma situação aqui. Em relação às contas do Executivo exercício 2019, que nós votamos há pouco tempo, uma das ressalvas do Tribunal de Contas do Estado era a inércia em relação às questões previdenciárias, que no entendimento do Tribunal de Contas não era uma irregularidade e apenas uma impropriedade, não é isso? No meu entendimento como relator, era uma irregularidade, porque se você assiste algo que está errado e não toma nenhuma atitude para corrigir aquilo ali, você acaba cometendo, no meu entendimento, uma irregularidade. Assim também é o meu entendimento em relação ao prefeito atual. Se o prefeito assistir e não agir, no meu entendimento, ele vai estar cometendo uma irregularidade. Então, são pequenas ações que devem ser tomadas, desde o reajuste da alíquota, desde a diminuição do número de contratos, a convocação de concursados, mas é só, eu já ouvi isso quando fala-se muito nesse assunto. Não, mas contratar concursado não vai resolver, mas vai agregar. Assim como reajustar a alíquota não vai resolver, mas vai agregar. Aí tem a questão do custo operacional do fundo. Já ouvi falar sobre esse assunto também, é alto. Precisamos ver de que forma nós podemos ajudar para diminuir o custo operacional. Mas não vai resolver, mas vai agregar. Você vai somando, quando vê só, você economizou 500 mil reais por mês. Então é uma questão também de bom senso. Agradeço aos senhores, então. Nós vamos ver a questão da prorrogação da matéria do prazo, se será possível, mas, de qualquer forma, a comissão vai se reunir e qualquer decisão será informada aos senhores. Muito obrigado. Agradeço a todos que nos acompanharam de casa e os que acompanharam, atenderam o nosso pedido. Boa tarde.